Entendeu? Porque Ele sabe do que eu quero, do que eu preciso, do que você precisa, do que você carece, do que você necessita. Então Ele é poderoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, eu até às vezes fico assim, que nem eu fico me perguntando, quando eu vou preparar uma mensagem para pregar, eu vou para onde? Eu vou para o joelho, eu vou orar, eu vou buscar inspiração em Deus, vou fazer um texto, vou pegar um texto, vou buscar um tema, vou buscar um título da mensagem, vou buscar aqueles tópicos. E às vezes eu vejo esses hinos cantados por esses cantores, que não tem, irmãos, às vezes eles podem pegar, não sei se eu não estou entendendo o que eu estou querendo captar, né? Aí vem, é direito seu, de repente a intenção dele é até boa, mas as pessoas levam para outro lado, interpretam para outro lado, como se está falando, é direito seu da herança no tempo de salvação, mas não no sentido de bênçãos materiais. Mas eu sei, irmão, mas aí os pregadores, falsos pregadores da falsa teologia da prosperidade, eles levam para outro lado. Eu já escutei isso no púlpito. Irmãos, é direito seu, é sua herança, o que você está passando, entendeu? Você não deve aceitar isso não, encosta Deus na parede, fala que... Não é verdade? Eu já escutei várias vezes isso, irmão. Já escutei isso, infelizmente as pessoas falando isso. Eu entendo, Marcado, que a nossa crença verdadeiramente, ela é sequência da nossa busca. Está em primeiro reino do céu, e as coisas do Senhor me afirmam essa palavra. É por aí. O primeiro reino do céu é uma ligação com o buscar em primeiro lugar o reino do céu. As demais coisas e a gente fala, buscar sem receber nada em troca. Sem receber nada em troca. Salmo 84:11 diz assim, ó: o Senhor não negará bem algum aos que andam na retidão. Ele não negará bem algum, irmão. Se eu e você anda na retidão, ele não vai negar bem algum. Nós conscientes devemos saber que a obra precisa de nós somos membros da casa de Deus. A obra sem a nossa vida, ela não vai adiante. Como é que eu vou pegar o meu dízimo, meu oferta e dar, pensando em receber amanhã, troca? Mas a Bíblia fala que o Senhor está procurando os fiéis da terra. E Ele continua procurando. Errado. Porque vai hoje morrer das igrejas aí, trabalha nesse sentido. Você tem que dar tanto, estipulando. Vai estipular o seu valor, tamanho que ele quer, e ainda trabalha para convencer os empregados. É muito difícil. A doutrina do direito legal ensina os falsos mestres, deu amplos poderes ao crente, e este agora pode usá-lo como moeda de troca, sem levar em conta o querer divino. Os tais ensinadores acreditam que Deus não tem direito de dizer não. Acredito que Deus não tem direito de dizer não. Irmãos, Deus, a vontade dele é permissiva, a vontade dele é que prevalece, não é a minha vontade, não é a sua vontade. Ele sim pode dizer não. Eu e você é que às vezes não queremos receber o não de Deus, só queremos receber o sim. Por quê? Porque sabemos que Deus é poderoso para nos dar todas as coisas, além daquilo que pedimos ou pensamos. E por eu e você ser crente, servo de Deus, fazemos a obra dele, como a nossa irmã Marilena falou. Nós vamos para a igreja, estamos sempre ali. Mas irmãos, independente disso, cabe a Deus dar ou não. Fala. Quer falar? Ou seja, segundo este aleijão doutrinário, ou seja, uma doutrina aleijada, Deus não passa de um fantoche nas mãos do crente. No entanto, ignoram os pregadores da teologia da prosperidade o fato de o soberano não dividir a sua glória com ninguém. Deus, ele é soberano, a sua vontade é soberana. Se Deus não der para mim e para você, ele continua sendo Deus. Ele é Deus e ponto final. E muitas das vezes nós queremos isso, queremos as coisas na hora, né? Ficamos ali e às vezes fazemos beicinho, viramos, né? Fazemos biquinho porque não recebemos de Deus. A prática do determinismo já é bastante conhecida e familiarizada a doutrina do determinismo, que ensina, entre outras coisas, que não é mais preciso orar e sim determinar. Para os que propagam essa teologia, a vontade divina pouco importa. A verdade, porém, é que Deus não é refém da lei, de lei alguma, pois Ele é soberano. Ele criou todas as coisas e de todas as coisas o Senhor. Fala que não é preciso nem mais orar, e sim determinar. Irmãos, não é isso não, eu tenho que continuar orando. Orar sem cessar. É na oração. É como diz até o menino da Beatriz, é na oração. Eu não sei cantar, mas é na oração. Vai orando, quer vitória? Vai orando, geme e chora. Tópico 2. Não, a prática do determinismo. A expiação de Cristo proveu a bênção da sua cura
e a provisão para uma vida plena. Não obstante, isso significa que o crente não passará por adversidade, ou seja, ainda porque aqui, irmão, nesse direito legal, é sobre o quê? Sobre a nossa vida eterna, né? Aí aqui um comentarista vem falando, não obstante, isso não significa que o crente passará por adversidade, não é porque Cristo morreu na cruz por mim e por você, né? Como diz esse hino, é direito seu, é direito nosso, é nossa herança, mas no sentido quê? Da salvação. Eu e vocês, o próprio Jesus Cristo falou o quê? No mundo tereis aflições, seja forte, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 34, 19 diz que nós teremos o quê? Muitas aflições, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. A palavra de Deus afirma que a redenção plena do ser humano só será uma realidade quando por Cristo e nos últimos dias, agora final, for revelado no Filho de Deus. E, irmãos, não vem prova alguma que o homem não possa suportar. É quando eu falo que eu não estou mais aguentando, que ele vem e dá o escape. E vem sempre o escape para mim e para você. Ou seja, quem tem o controle na mão, vamos supor que isso aqui é um controle. Quem tem o controle lá é Deus, não é eu e você. Ou seja, se eu e você estamos vendo um filme lá no DVD, aí você pega, não quero ver essa parte não, quero adiantar um pouco. Aperta o controle, adianta um pouco o filme, né? Quem tem o controle da nossa luta, da nossa prova, não é eu e você. Não é o irmão José Latão que vai falar assim, vai apertar o controle e vai parar a minha prova. Não é somente quem? É dele. Qual o melhor do filme? É o início, é o meio ou o final? É o final. Muitas das vezes no início do filme, né? Tá lá, o bandido lá tá massacrando todo mundo. Aí depois lá no meio já começa a melhorar. No final é que o policial vai matar o bandido. Ou seja, é sempre o final do filme. O final é sempre melhor para mim e para você. Muitas das vezes a gente fica lá no início, né, e fica querendo adiantar, né? É Deus que está no controle da situação. O tópico 3, o perigo de barganhar com Deus. O perigo de ter um Deus imanente, mas não transcendente. Ou seja, transcendente é aquele que transcende, que está acima de todas as coisas. Embora Deus seja o grande Criador, intervém na sua criação e se relaciona com ela. Imanência. Não estamos entregues à própria sorte. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Entretanto, não podemos nos esquecer que Ele é soberano e está acima de toda a criação. Transcendência. Podemos vê-lo nas coisas criadas, mas isso não significa que tudo é Deus, porque Ele é destido de toda a sua criação. Transcendência. Ao priorizar a relação de Deus com a criação, a teologia da prosperidade ignora propositalmente a soberania e a vontade divinas. O Todo-Poderoso acaba por tornar-se uma simples marionete nas mãos do ser humano. Nessa concepção, o papel de Deus assemelha-se ao de um garçom que existe apenas para servir e satisfazer as exigências do cliente. Ou seja, imagine só, olha o carro que ele chega, né? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e na hora que eu quero, na hora que eu bem, do meu bel prazer. Na verdade não é assim. Deus, ele sabe do que eu e você necessita. Ele sabe, mas também diz lá em Efésios que ainda que ele sabe, é necessário que eu e você, né, ore, peça a ele. Ele sabe porque ele é onisciente, mas ele quer que nós levamos a ele. Vamos botar uma suposição aqui. Imagine nós, voltando ao que o irmão falou, o irmão Carlos, Deus não precisa da gente. Mas, irmãos, olha só, Deus, ele é criador, né? Ele quer sempre se comunicar com a criatura. Ou seja, se eu estou distante do nosso irmão Carlos, eu não vou sentir falta dele. Assim também é nosso Deus. Deus, ele não precisa do homem, mas Deus, ele criou o homem. E se Deus criou o homem, ele quer o quê? Continuar se comunicando com o homem. E se eu me distancio dele, eu vou ter o quê? Estar sem a comunicação com ele. Eu vou sentir muita mais necessidade, né? Porque os prazeres efêmeros têm aquela paz momentânea, mas não é a paz que Deus nos dá. E aí, ou seja, eu vou sentir falta de conversar com Deus. Porque a gente conversa com Deus o quê? É na oração, é na leitura da Bíblia. E assim como eu, um humano, me sinto falta de relacionar com o irmão Carlos, de conversar com ele, quanto mais nós com Deus, nós sentimos muita falta, irmão. Na verdade, quando a gente, por exemplo, às vezes
falta de se relacionar com Deus. O perigo de se transformar o sujeito em objeto. A teologia da barganha transforma o acessório em objeto, em objetivo, transforma a gente em mercadoria e a fé em um grande negócio. Observa-se hoje que muitos pregadores midiáticos mantêm seus ministérios não para a glória de Deus, mas para atenderem a uma demanda do mercado religioso. É um evangelho que procura satisfazer vontades e não necessidade. O culto que, à luz da Bíblia, deve estar em torno de Deus passa a ser somente um momento de autossatisfação. Ou seja, o culto é unicamente para Deus e não para a nossa o quê? Satisfação. Auto quer dizer o quê? Estou me autossatisfazendo. Não é para isso. É o quê? Um culto a Deus. Eu e você vem para a igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, independente da minha necessidade, independente da sua necessidade, que nós vimos ou estamos no nosso lar, na nossa casa, na nossa vizinhança, e Deus sabe da sua necessidade, mas eu e você não vem para a igreja, né, para pedir, Senhor, Ele sabe daquilo que você está fazendo, a gente vem para cultuar a Deus. Aí a gente volta lá naquele versículo, que é, buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas e a sua justiça vos serão acrescentadas. Ou seja, no momento que eu venho para adorar a Deus, eu não estou me preocupando com as minhas coisas lá fora. Você não está se preocupando com as suas coisas lá fora. Mas Deus, Ele vai nos abençoar. O perigo da espiritualidade fundamentada em técnicas e não em relacionamentos. A prática da barganha transforma o relacionamento com Deus em algo meramente técnico e interesseiro. Para que gastar hora buscando a Deus em oração, se é possível encortar o caminho através de forma de fé? Olha só o que ele fala. Para que gastar horas buscando a Deus em oração, se é possível encurtar o caminho através de forma de fé? E uma oração é diálogo. Quando eu e você ora, a gente não está o quê? Não é um monólogo. O que é monólogo? Um monólogo é só uma pessoa falando. A oração não, é diálogo. Quando eu e você dobra o joelho, a Bíblia fala o quê? Quando a gente vai orar, tem o quê? Vai para o seu quarto, fecha seu quarto e ora a Deus. Quando a gente está orando, a gente está fé, porque a gente está o quê? Está, aliás, nós e Deus. A oração não é monólogo, você não está sozinho, eu não estou sozinho. É diálogo com Deus. Então, o comentarista vem falando aqui, para que eu vou ficar buscando a Deus em oração, se é possível encurtar o caminho através de fórmula de fé? Quem tem o poder de colocar Deus na parede? A fé é reduzida a uma forma e Deus a um bem de consumo. O relacionamento com o eterno deixa de existir e é substantivo por um novo jogo de interesse. Ou seja, eu tenho que continuar orando, irmão. Não está acontecendo, eu tenho que continuar orando. Vai orando, vai orando, vai orando. É orar sem cessar. Tal ensino faz a vida cristã algo superficial e vergonhoso. Aquilo que Paulo ensinou sobre a piedade perde completamente a sua razão de ser, pois as posições invertem-se. Deus passa a ser inconscientemente na cabeça de algumas pessoas algo que pode ser controlado ao seu bel prazer. Ou seja, ele tem que dar aquilo na hora que eu quiser, naquilo, né, que eu bem querer. Como aquele patrão que fala para o seu empregado, vai lá e pede um copo d'água, tem que ser na hora que ele quer. Não é mesmo? Tem patrão que é assim, e aí fica exigindo. Se não der, ele é mandado embora, né? Tem a regra dele lá. E na verdade não é isso, encostam Deus na parede. A conclusão: não podemos cair na tentação de barganhar com Deus. Isto não é uma razão bastante simples. Nada temos de real valor para propor em troca, e muito menos o direito de assim procedermos. O profeta Isaías afirmou que até os nossos mais exaltados atos de justiça não passam de trapos de imundícia diante dele. Para sermos abençoados, necessitamos de Deus em todas as coisas e em todo o tempo. Nós, irmão Carlos, é que necessitamos de Deus. Deus não precisa de mim e de você. Nós necessitamos, carecemos e precisamos de Deus. Quando, irmãos, a gente se afasta, a gente sente Deus, falta de Deus. A gente sente a carência de Deus. Para sermos abençoados, necessitamos de Deus em todas as coisas e em todo o tempo. Ele em nenhum momento se nega a abençoar-nos, segundo a sua soberana e perfeita vontade.
Salmos 84:11 diz que o Senhor não negará bem algum aos que andam na retidão. Aqui na leitura, nessa minha revista, diz sobre esses falsas teologias, né? Que você vai, quanto mais dá, mais você vai receber. Eles pegam textos isolados da Bíblia, é dando que se recebe, né? Mas aí, a gente não pode pegar só um texto assim, porque irmão diz lá em Ageu que Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a casa de Deus, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas é necessário que haja o quê? Um templo feito por mão de homens, para que nós estamos juntos aqui o quê? Adorando a Deus. Porque antes, né? Deus não fez lá o tabernáculo, para que todos pudessem ali, não é verdade? Estar junto cultuando. Hoje nós temos o quê? Temos a igreja. O tabernáculo foi feito em coisa de sombra futura. Hoje nós temos a igreja. A igreja, irmãos, necessita de o quê? De alguém para ser zelador, para limpar um banco da igreja, para fazer a limpeza da igreja. A igreja precisa o quê? De ter, pagar a luz, pagar a água, não é verdade? Os impostos, que é o IPTU, não sei se paga IPTU, paga? Paga, irmão, zeladão? Não sei. Paga? É. IPTU? Aqui, algumas ruas. Algumas ruas. Não, eu digo a igreja. A igreja do Senhor. Então, aí paga-se luz, paga-se água, tem o quê? Tem os seus, as suas contas para pagar. Então, é por isso que a Deus não precisa. Mas, né, a igreja, o templo feito por mão de homem, onde nós estamos adorando a Deus, precisa. Nós temos dado diverso ali, isso aí. Entendeu? Então, quando fala assim, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas a igreja necessita do dinheiro para que seja mantido, né? A Bíblia nos diz lá em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A Bíblia fala em Coríntios: cada um contribua segundo seu coração. O meu coração está contribuindo só com 10 reais. Se eu tenho 1.000 reais, estou contribuindo com 10. No fundo, eu estou pecando, eu poderia contribuir com mais. Aí vem aquele pensamento assim: mas cada um contribua segundo o seu coração. Mas, irmãos, eu tenho que contribuir segundo o meu coração. Mas aí é do quanto eu tenho. E aí tem irmãos que segura, entendeu? O dízimo é o quê? E a 10ª parte. Vamos agradecer a Deus, já são 15 para as 11. Pedir ao nosso irmão. Vamos então cantar um hino para tirar o filho. A irmã já pode louvar o Senhor aqui.